Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar sobre integral por partes, nossa segunda aula. Tá? Nós já definimos a integral por partes na aula anterior e hoje nós vamos fazer alguns exemplos de aplicação. Tá? Basicamente, a integral por partes é uma integral que vai ser escrita como sendo a integral de UdV. Essa integral de UdV, nós vamos ter dois elementos que nós vamos denominar com variáveis diferentes, para que a gente possa fazer a substituição. A integral de u dv ela vai ser reescrita como sendo u vezes v menos a integral de v vezes du. Então, nós vamos ter o termo u e vamos ter o termo dv. Com u, a gente vai derivar para encontrar du. Com o dv, nós vamos integrar para calcular o v. Então, nós vamos partir de uma integral u dv, onde nós temos dois termos separados, e vamos montar uma integral como sendo u vezes v menos a integral de v vezes du. Essa é a ideia. Depois que a gente reescrever a integral, normalmente ela fica de um modo simples para a gente resolver. O que pode acontecer é ser um pouco mais trabalhoso o processo de integração, onde a gente tem que fazer integral por duas ou mais vezes. Nós vamos ver um exemplo desse também. O que pode dar errado é a gente escolher o termo u errado. Não que tenha certo e errado, mas um termo que não seja o mais simples. Se a gente escolher o termo u como sendo mais trabalhoso, pode ser que a integral não saia ou que ela vá por um caminho muito longo. A gente vai ver isso acontecendo também. Então, eu tenho um exemplo inicial aqui. A integral de x vezes secante ao quadrado de x dx. Eu vou chamar de u o x. Vou pegar sempre essa ideia do termo mais simples para ser o u. Não é obrigatório, tá? Mas funciona em vários casos. Se o u é x, o du é dx. O dv é todo esse termo aqui, ó. Secante ao quadrado de x dx. E o v é a integral dele. A integral da secante de x dx, pela tabela de integrais trigonométricas, é a tangente de x. Com esses valores determinados, a gente vai montar a integral uv menos a integral de v du. Então, vai ficar x, que é u, vezes uv, que é a tangente de x, menos a integral do v, que é a tangente de x, du. E o nosso du é dx. Praticamente concluída, tá? X vezes tangente de x, não há nada a fazer aqui, menos a integral da tangente de x. Vou colocar aqui uma observação aqui do lado. A integral da tangente de x dx, a gente tem ela numa tabela de integração também, que é menos ln em módulo de cosseno de x mais constante. Aqui tem o menos da fórmula e aqui tem o menos do ln, tá? Então, vai ficar menos ln cosseno de x em módulo, mais a constante. A constante posso deixar fora, porque ela não tem relevância nesse momento da integral indefinida. X vezes tangente de x, menos com menos mais ln em módulo cosseno de x, mais c. Resultado final. Algo mais a fazer aqui? Não. Prontinho. Próximo exemplo. A integral de ln de x dx. Muitas vezes dá para pensar que não dá para resolver esse elemento aqui, essa integral aqui, por partes, porque a gente enxerga que ela tem um termo só. Mas a integral de ln, a única forma de fazer é por partes. E a gente vai enxergar esse ln de x como sendo u e esse dx como sendo dv. Então, aqui é u e esse aqui dv. Sem problema nenhum fazer dessa forma. Até porque se eu escolhesse o ln de x para ser o dv, para eu achar o v eu teria que integrar ele, que é a questão que a gente tem que resolver. Então, essa aqui não tem erro. O u é ln de x, o du é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x dx. O dv é o dx, que seria 1 dx. E a integral de 1 em relação a x é x. Beleza? Isso aqui está pronto. Temos u, du, v e dv.
O nosso u é ln de x, o nosso du é 1 sobre x dx, o nosso v é x e o dv é dx. Vamos montar a integral. Vai ficar u vezes v menos a integral de v vezes du. Só para legendar aqui o que a gente marcou. U, V, V, du. Esse x com esse x dá para a gente cancelar. ln de x vezes x, eu posso só escrever x vezes ln de x. Só para formalidade, não tem nada a fazer. Menos a integral de 1 dx. X vezes ln de x, menos da fórmula, a integral de 1 em relação a x é x mais constante. A integral de ln de x dx é x ln de x menos x mais uma constante. Beleza? Tranquilo, exercício, não tem mais nada a fazer, nem o que complicar. Esse aqui é um exemplo onde a gente vai ter que fazer a regra mais de uma vez. Por quê? Porque esse elemento aqui, ó, que a gente vai chamar de u, está ao quadrado. Vamos ver como é que fica. Integral de x² vezes exponencial de 2x dx. Então vamos lá. O nosso u é x², o nosso du é 2x dx. O nosso dv é todo esse restante aqui, que é o exponencial de 2x dx. A integral do dv, que é o v, é a integral do exponencial natural. Nós temos vídeo relacionado aí, se vocês não entenderem de onde vem a passagem. É 1/2 de exponencial de 2x. Para a gente constatar que é verdade, ó, a derivada de 1/2 de exponencial natural de 2x é 1/2 vezes o exponencial natural de 2x vezes a derivada do 2x, que é 2. E esse 2 cancela com esse. Sobra só o termo de baixo. Beleza? Qualquer dúvida, tem vídeo relacionado nessa playlist sobre integral do exponencial natural. Então vamos escrever. Vai ficar u vezes o v, que é 1/2 exponencial natural de 2x, isso aqui é u vezes v, menos a integral do v, que é 1/2 exponencial de 2x, vezes o du, que é 2x dx. Certo? Legendando aqui, u, v, v, du. Beleza? Primeira parte dá para organizar? Isso aqui já vai ficar pronto. Então é x² vezes tudo isso. Vai ficar x² exponencial de 2x sobre 2. Aqui, na segunda parte, essa integral dá para resolver? Direto não dá para resolver. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e vai sobrar um menos aqui, a integral. O que vai sobrar lá dentro da integral? Esse 1, que não altera nada, vezes o exponencial natural de 2x, vezes o x dx. Então, eu vou colocar aqui o x e vou colocar aqui o exponencial natural de 2x dx. Veja que essa integral a gente não tem ferramenta para resolver ainda, porque ela recaiu numa integral que envolve produto, e nós não temos ferramenta para fazer ela de imediato. Então essa parte inicial, x² exponencial de 2x sobre 2, está prontinha. Menos, continua, e o x exponencial de 2x dx vai ter que ser feito como? Por partes. Tá? Então, isso aqui nós vamos fazer por partes. Esse primeiro pedacinho aqui que está pronto, a gente reserva ele, está pronto. Vamos mexer no resto. Tá? Então, por partes, como é que vai ficar? Esse termo vai ser u e o restante todo vai ser dv. U é igual a x, du é igual a dx, dv é o exponencial de 2x dx, que é o mesmo daqui, ó. O v vai ser 1/2 do exponencial de 2x. Beleza? Vamos escrevê-la. Então, essa primeira parte está prontinha, ó, x² exponencial de 2x sobre 2, x² exponencial de 2x sobre 2, menos aqui eu vou abrir um colchete, tá? Então, essa integral a gente vai resolver por partes. O
que vai ser u vezes v menos a integral de v vezes o du, que é o dx, desculpe, deixa eu corrigir aqui, dx. Beleza? Fecha o colchete aqui para evitar qualquer problema. U, V, V, du. Reescrevendo, primeira parte está pronta. X² exponencial de 2x sobre 2 menos. Aqui só vamos organizar esse termo também, que ele já está pronto. É x exponencial de 2x sobre 2. E aqui, menos. O que dá para fazer? Bom, dá para tirar esse meio, se vocês quiserem. Ou dá para deixar esse meio aí dentro e fazer a integral. Para não precisar escrever tudo de novo, daria para fazer numa vez só. Tá? Aqui a gente vai chamar, nessa parte, o u de 2x e o du igual a 2dx, ou du sobre 2 igual a dx, certo? E aí vai ficar 1 meio de exponencial de u vezes du sobre 2. Assim, ó. Integral de 1 meio, não precisa mais do parênteses, ele não tem relevância, exponencial de 2x, que a gente chamou de u, vezes o dx, que é o du sobre 2. Estamos muito próximos de terminar. Primeira parte aqui, x² exponencial de 2x sobre 2, sem mexer em nada. Aqui, se quisesse já tirar, daria, porque o primeiro termo aqui já está pronto, né? X exponencial de 2x sobre 2. E aqui, ó, vai sair esse 1 meio e vai sair esse 1 meio que está aqui do du. É como se tivesse um 1 multiplicando o du aqui, ó. E sai esse 1 meio. Sai 1 meio, sai 1 meio. Menos 1/4 da integral do exponencial de u du, sendo que o nosso u é 2x. Então, agora, acabou o espaço da folha também, vai ficar x² exponencial de 2x sobre 2. Aqui já vou fazer o jogo de sinal, ó, menos com mais, vai ficar menos x exponencial de 2x dividido por 2, né? X² exponencial de 2x sobre 2 menos x exponencial de 2x sobre 2. Aqui, menos com menos, mais 1/4 vezes a integral do exponencial de u du. A gente já viu em outras listas que a integral do exponencial de u du é exponencial de u mais c. Regrinha de integral do exponencial natural. Então, essa integral do exponencial de u du é o exponencial de u. No nosso caso, u é 2x. 1/4 do exponencial de 2x. Nem precisava desse 1 ali. Mais constante. Então, o nosso resultado final. x² exponencial de 2x sobre 2 menos x exponencial de 2x sobre 2 mais exponencial de 2x sobre 4 mais constante. Resultado final. Tivemos que fazer 2 vezes a integração por partes por conta desse expoente 2 aqui. Ó. Se fosse um x ao cubo, 3 vezes. Se fosse um x na quinta, 5 vezes e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Espero que esse exemplo aí tenha esclarecido um pouco a ideia de usar a regra mais de uma vez. Se gostarem do vídeo, deixem um joinha. Se puderem, me dão um apoio, se inscrevam no canal. Muito obrigado, até mais. Valeu!